ouviu até aqui, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, assim, se você pretende fazer algo na sua vida, comece a fazer, né? Porque o tempo está passando e o cronômetro está rolando contra nós ali, né? Tipo, é decrescente. Se a gente ficar pensando no que vão pensar de nós, no que vão falar de nós, gente, a única certeza que a gente encontra na vida é que nós vamos ser criticados, né? Só que eu acho que é melhor você ser criticado por realizar o seu sonho do que você ser criticado sem realizar o seu sonho. Então, já que é para ser criticado, já que é para aparecer, vamos aparecer de verdade, vamos ser felizes, né? E deixa as pessoas criticarem, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Pedro, Raquel, chegaram agora. Se tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida? Eu tô literalmente chegando agora. Acabei de fazer uma viagem aqui de Uber aqui, com uma amiga minha da rua. Como assim? É sério, acabei de guardar o carro. Ó. Ah, tá. O povo me chamou em casa e preciso de você agora, Pedro. Mas você Fui, né? conseguiu ouvir aí as coisas? Sim, eu tava ouvindo. Beleza. Tem Não alguma tirei do dúvida? microfone. Você tem Não, alguma dúvida, tá. alguma pergunta? Não, tá totalmente de acordo com as palavras ditas. De algumas aí que eu me identifiquei, né? Aham. Muito até. Legal, legal. Depois você partilha um pouco aí. Bom, pessoal, e quando o medo é muito grande aí, a gente dá muita voz ao medo, a gente dá muito ao medo, o que que acontece com a gente? A gente vai ficando no estado de inércia na nossa vida. A gente deixa de agir. E muitos de nós aí, né, chegou numa situação que deixou de fazer tantas coisas que procrastinar entrou no hábito. Procrastinar já faz parte da sua vida. E chega num momento que, nossa, quando você fala de propósito, qual que é o seu propósito para esse ano? Não sei. Quando você fala de propósito de vida, então, é uma coisa que é muito distante, né? Então, quando nós não sabemos qual é o nosso propósito de vida, é muito fácil a gente seguir qualquer caminho. É muito fácil a gente ir para qualquer direção. E assim acabamos nos perdendo. A gente sempre fica na dependência de alguém para decidir algo. A gente sempre depende de alguém para tomar decisão. E isso é muito ruim, né? A gente vai se anulando. A gente permite que o medo nos trave. O medo impeça a gente de viver. E isso não é bom, né? Então hoje é isso sobre o medo, né? Bem rapidinho, esse assunto do medo é muito extenso e eu deixei aqui, né, para a gente terminar um pouco antes, né, para não levar hoje a sessão até meia-noite. Oi? Você estava anotando, Carol? Perdão, deixa eu voltar lá. Me perdoa. Tem que começar a dar print, que esse professor tá muito rápido. Não precisa não. Pera aí. Aqui, ó. Deixa eu Muito rápido. aumentar a tela para você. Bom, na semana passada, eu falei de uma... Não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, que eu falei da questão do dinheiro, que se você não tivesse um propósito, você ia ganhar muito dinheiro, você ia ganhar na Mega Sena, você ia gastar todo o dinheiro, você ia falir, você ia dever mais do que você devia. Se você já é um mal pagador, né, mesmo com dinheiro, você seria um mal pagador. Quem se lembra disso? Eu lembro. Você lembra? Bacana. E aí hoje eu trouxe uma história de uma pessoa bastante conhecida, né? Como é uma história pública, eu não estou falando mal dela. É uma história, eu conheço a história e eu vou contar. Terminei de copiar. Terminou de copiar? Todo mundo terminou de copiar?
Show. Bom, então todo mundo aqui conhece um cantor de rock chamado Elvis Presley, né? Alguém aqui gosta dele? Algumas músicas. Geraldo, lendo algumas músicas. Carol gosta do Elvis? Não é? Não. Você curte, Alex, o Elvis? Tem. Elvis é legal, hein? Dancei na faculdade. Não, mas quem ouve o Pedro falando, acho que o Pedro tem uns 50 anos de idade, né? Elvis é legal, né? Meu tema foi rockabilly lá na faculdade. Da hora. Top. Bom, o Elvis chegou no momento da vida dele onde ele já estava muito famoso, muito milionário, e ele tinha um assessor. Esse assessor era responsável por quê? A dar algumas doses de droga para ele conseguir dormir. Então ele tinha que injetar algumas drogas ali na escápula, tal, uma coisa meio de louco assim, para ele começar a dormir, né? Ele conseguir dormir. Nesse período, até as drogas começarem a fazer efeito, levava alguns minutos ali. Na casa dele existia uma cozinha que funcionava 24 horas por dia. No período que ele levava a primeira injeção até o momento que ele conseguia dormir, ele conseguia comer ali 3x salada, né, 3 cheeseburger e comer 6 banana split, no mínimo. Só que como ele comia já no estado alterado, o que acontecia com ele? Muitas vezes esse assessor dele tinha que chamar alguns enfermeiros para tirar a comida que ficava presa na traqueia do Elvis. Porque ele pegava no sono muitas vezes antes de engolir o alimento. E ele não dormia a noite inteira. Ele acordava várias vezes ao longo da noite pedindo comida e droga. Na terceira vez que ele acordava, ele já não conseguia pedir, falar da droga, né, que precisava. O assessor só aplicava a droga para que ele conseguisse dormir. E altas horas ali já no final do dia, né, ele já tinha que acordar com a cara inchada para ir para o show. E quando chegava no show, ninguém percebia, né, ou sabia o que acontecia ao longo das noites do Elvis Presley. Por que eu estou contando essa história para vocês? Quem olha para o Elvis diz, pô, esse cara tinha tudo para ser feliz. Sim ou não? Sim. O cara era bonito, o cara era um galã, o cara tinha dinheiro, o cara era famoso, o cara tinha um baita de um talento, mas ao longo da vida ele se perdeu. E se perdeu por quê? Porque ele tirou o foco do propósito dele. Então é muito importante a gente ter uma plena consciência de quais são os nossos valores, qual é o nosso real propósito, porque quando o dinheiro começa a entrar, se você não está preparado, você acaba se perdendo. Então, o Elvis é só um exemplo de tantos outros astros do rock, do cinema, como na semana passada eu falei esqueci o nome do ator lá que faz o filme Piratas do Caribe, o Johnny Depp. O Johnny Depp é um cara que conseguiu perder a mulher, falir e tem tantas outras coisas. Então a questão não é dinheiro. E eu estou falando de dinheiro porque muita gente, né, no programa, né, passa por momentos de dificuldade financeira. Só que o foco não é na grana, gente. Se você continuar focando no dinheiro, não vai acontecer. E aí a gente fez aquele exercício, né, na última sessão ali. Fecha seus olhos. Quando você pensa em dinheiro, qual é o sentimento que vem? Qual é a sensação? E muitos sentiram aquela coisa ruim, né? Porque quando você pensa no dinheiro, você pensa nas dívidas que você tem para pagar. Só que se você entender que dentro de você existe um potencial gigantesco para fazer todo o dinheiro que você precisa hoje, muito mais, a sua chave vira. A questão é, lute contra o medo que te impede de fazer aquilo que você tem que fazer. Se eu tivesse que tomar uma decisão hoje, a minha decisão seria
entrar na caverna onde se esconde o meu maior tesouro. E quando eu faria isso, o mais rápido possível. Se você tem que enfrentar um fantasma, enfrente ele o mais rápido possível. Porque quanto mais você postergar essa decisão, quanto mais você procrastinar essa decisão, maior ele fica. E aí eu vou dar um exemplo muito bobo. No ano passado eu fui pro Beach Park. No ano passado não, foi no ano retrasado. E lá tem um toboágua que tem 70 metros de altura. Você atinge uma velocidade ali de mais de 60 km por hora na descida. E eu falei, eu vou nessa parada, mano. Minha esposa, quando olhou, ela falou, não, você é louco, você não vai nisso. Eu falei, não, eu vou nessa parada. Quando eu comecei a subir as escadas, tinha um monte de brutamonte, assim, do meu lado. Uns caras fortão alto, assim, todo mundo falando. E aí você começa a subir as escadas e fica uma vozinha falando, você está no insano. Não sei o que, são 70 metros de altura, não sei quantos de velocidade. E aí, vai encarar? Você via a galera desistindo, assim, ó. E você ia subindo escada. E me falava, meu Deus. Daqui a pouco você olhava assim para baixo, você via toda a praia. Caraca, que lugar é esse, meu? Aí o que eu fiz? Eu desliguei. Eu falei, quer saber? Puf. Apertei o botãozinho e desliguei tudo. E aí eu fiquei somente admirando a vista. Eu ia subindo e olhando a praia, subindo e olhando a praia. E conforme eu ia subindo, eu via a galera descendo e desistindo. Quando eu cheguei lá em cima, tinha os caras na catraca, pulando a catraca para voltar, porque não tinha. Não vou descer nesse bagulho, não vou descer nesse bagulho. E o medo dos caras dava medo em quem estava chegando. Só que como eu já havia desligado, eu foquei onde? Na vista, na paisagem. Aí eu fui, deitei no toboágua ali, o cara falou, no 3 você desce. Quando eu dei o impulso, eu falo para você, o negócio é tão rápido que não deu tempo de gritar a palavra Carvalho. Né? Você fala o palavrão lá, você, cara! Quando você vê, você já está na água. Mas aí, a segunda vez que eu fui, já foi muito mais tranquilo. A terceira vez perdeu a graça. A quarta vez eu não fui porque eu já não tinha mais perna para subir as escadas. Só que aqueles que alimentaram o medo criaram um monstro. Quando você chega lá embaixo, você vê um monte de cara assim parado lá embaixo, fala, mano, você é louco, eu não vou nesse bagulho, cara. Não. E os caras perdiam 10 minutos discutindo que não iam ali, sabe? Negando, não vou. Tá, se você não vai para outro brinquedo, entendeu? Assume que você tem medo do negócio e vai fazer outra coisa. Por exemplo, minha esposa foi fazer outra coisa. Ela não vai, né? Mas é o que eu tô falando, muitas vezes a gente perde muito tempo da nossa vida por conta do medo. Beleza? Então, hoje é isso. E vou abrir para vocês falarem o que vocês quiserem aí. E eu já estou preparando as próximas sessões para vocês com conteúdo top. Pode falar. Quanto mais vocês falam, mais vocês me ajudam a ajudar vocês. Se ninguém quiser falar nada, a gente encerra. Primeiro, fez sentido alguma coisa do que eu falei? Sim ou não? Todo sentido. Legal. Sim. Show. O que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar na vida de vocês a partir de agora? Quando você sabe que todos os seus medos têm relação com o seu medo de ser amado, de não ser amado, né, que é o medo da rejeição, e o medo de não ser bom o suficiente. E aí entenda que a gente nunca vai ser o cara. A gente sempre tem algo a aprender. E se você entender isso, né, uma virtude que vai te ajudar aí é a humildade. Se você souber, é lógico que eu vou errar. E não tem problema. A gente acerta. A gente ajusta depois. Ajusta o foco. É com vocês. O medo parece ser uma coisa assim que não existe, entre aspas, né? Porque
é uma situação do futuro. E o futuro, às vezes, muitas vezes, nem pode chegar a acontecer aquilo que você pensa que vai acontecer. É isso, Carol. O medo não existe. Né? Quando É você coisa que pensa, é. né, você tem que fazer uma palestra, aí você fica com aquele medo, não vou fazer, porque se eu esquecer o que eu tenho que falar, e aí você não faz a palestra. Mas quando você está fazendo a palestra, você vai perceber que às vezes você esqueceu de falar alguma coisa. Mas você também falou um monte de coisa que quem estava sentado assistindo nem percebeu. E aí depois, quando termina, as pessoas já te abraçam, te aplaudiram. Aí você fala, putz, esqueci de falar tal coisa que era muito importante. Mas beleza. Você corrige depois. Ah, Mas você entregou conteúdo pra galera. Né? E tá tudo bem. Faz parte. Somos humanos. Olha que legal. Ser humano é maravilhoso, né, cara? Quem mais? É isso mesmo, Carol. Top. Bela sacada. Alex, Heraldo, Pedro, Lena. Essa questão do medo, ela realmente É algo que mexe até na nossa decisão, né? Total. Entenda que você não decide por conta do medo. Você não toma a decisão que você tem que tomar porque você tem medo de errar. Né? E aí, as pessoas não decidem. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Forma um grupo aqui, a Lena, o Alex e o Pedro. Carol, Heraldo, a Raquel e a Kátia. Eu falo, ó, galera, é o seguinte, eu vou dar 2 aulas extras, uma para cada grupo. E aí eu vou deixar vocês decidirem a data. Eu só não posso na terça e na quarta. E aí vocês escolhem o dia, tem que ser 10 horas da noite, e qual o tema que vocês querem que eu trabalhe. Aí passa um tempo, né? Eu falo, ó, quanto mais rápido, melhor. Passa-se 3 dias, ninguém me manda nada. Passa 7 dias, aí eu mando mensagem pra Carol. E aí, Carol? Mando pro outro grupo. E aí, Alex? Ah, não, porque a Lena falou que vai ver com o marido, que não sei o quê, por causa dos horários. Aí a Carol fala, não, porque não sei quem vai ver, que não sei quem por causa do horário. E aí você vai percebendo que as pessoas não decidem. Né? Não decidem. E aí é onde entra o líder. O líder é o cara que, sabe, otimiza a situação. Ele vai lá e fala, não, galera, vamos fazer assim, assim, assado. Muitas vezes existe aquele líder democrático que delega, né? Só que ele espera tanto a tomada de decisão da equipe que ele tem que decidir. Porque senão a coisa não acontece. E aí, quando você entende que você é um empreendedor, você quer montar seu negócio tradicional, se você quer ter uma equipe, saiba que você vai ter que decidir pela sua equipe. Se você não decidir, a sua equipe não vai fazer. O seu prospecto não vai entrar no negócio, porque ele tem medo de não ser aceito. Ele tem medo de não ser bom o suficiente, porque muitas vezes ele vai olhar para você que está muito top, e vai olhar para você e falar, mano, essa pessoa fala muito bem, eu nunca vou ser tão boa como ela. Tá louco, para fazer esse negócio tem que ser muito bom. E aí ele não entra. E aí é onde a gente entende que muitas vezes no multinível menos é mais. Você, né, Lucas Batistoni, né? Você corta o salame fininho e põe na boca do cara. Deixa só o cara sentir um salzinho assim de salame. Aí você traz o cara. Então você precisa entender essas coisas, mas primeiro você precisa entender os seus limites e superar os seus limites. E aí você começa a ajudar as pessoas a superar os delas. Por isso eu perguntei na semana passada, qual é a dor das pessoas que você está resolvendo? Só que se você não resolver a sua dor primeiro, você não consegue resolver a dor das pessoas que estão na sua casa. Faz sentido? Exatamente. E se você não é líder da sua vida, como você vai ser líder da sua casa? E se você não é líder na sua casa, como você vai ser líder na sua empresa, no seu negócio, na sua faculdade, seja lá onde for? Então, essa é a importância do autoconhecimento. Entendeu? Mais alguma pergunta sobre o medo? Algum comentário? Ó, eu já estou começando a juntar tudo aí, ó. Decisão, valores, crenças, medo. Né? Então, você entende que está tudo relacionado. Né? A coisa já começa, ó, se juntar.
né? Você não decide porque você tem medo, porque você não sabe seus valores, porque os valores norteiam as nossas decisões e é no momento da decisão que seu destino é traçado. Só que, se você não tem clareza, se você não tem foco, se você não tem propósito, seus medos se tornam maiores e sobrepõem tudo isso. Então, quando você tem clareza de onde você quer chegar, seu foco, seu objetivo, seu propósito, isso se torna muito mais forte. Você fala, não, tá com medo, vai com medo mesmo. Não, tem que fazer essa parada. Mano, eu tô travando de medo, vai com medo mesmo. Pô, e se eu errar? E se eu fizer papel de ridículo? Beleza, vamos nessa. Entende? Essa é a importância. Aí, vou falar da pergunta lá da Carol. A Carol perguntou, tá, Wagner, eu decidi. Mas o que acontece se eu esquecer? O Heraldo falou que tinha decidido ler o livro, só que esqueceu. E aí, são as armadilhas do cérebro. Muitas vezes a gente toma uma decisão, olha só, aspas, impulsionado pela emoção. Ah, eu decidi ler porque, eu tenho que ler. Eu sei que eu preciso ler. Só que você não decidiu realmente ler. Lembra que eu falei do basta? Qual é o basta que você dá na sua vida? Não, basta de procrastinar a minha dieta. Chega, eu vou fazer essa parada. Eu vou fazer essa parada. E muitas vezes, para você fazer aquilo que você decidiu fazer, você tem que ser o chato da casa. Só que ninguém quer ser o chato da casa. Ninguém quer ser o chato do trabalho. Porque ser chato é não ser amado. A gente faz essa associação. Se eu for chato, eu não vou ser amado. Se eu for chato, o que vão pensar? O que vão falar de mim? E aí você não faz aquilo que é importante para você. Então, vou dar um exemplo. Eu sou cristão. Sempre quando chega no período da quaresma ali, eu fico sem comer um monte de coisa. Né? E hoje meus pais não já acostumaram, todo mundo na minha família já acostumou. Mas tinha uma época que, puta, mas você é chato, você não vai comer tal coisa? Caramba, você sabe que eu tô na quaresma, mano, não vou comer. Puta, mas você acha só você? É, só eu, meu. É importante pra mim, entendeu? Não é importante pra você. Comam assim. Ah, então não posso fazer tal coisa? Não falei que não pode fazer. Faça. E eu não vou comer isso, entendeu? Eu vou comer tal coisa. E às vezes a pessoa queria empurrar na minha garganta. Eu falava, calma, meu, não vou comer a parada. Puta, mas você é chato, eu sou. Então o Alex que anda muito comigo aí, tipo, eu sou o chato, sempre. Eu sempre faço o papel do chato. Mas por quê? Eu entendi que você pode sim ser chato e ser amado. E as pessoas começam a te admirar com o tempo. As pessoas começam a te admirar. Por quê? Você não liga, entendeu? Tá todo mundo falando mal de você. E aí algumas pessoas estão falando mal de você, param de falar mal de você. Depois de um tempo, essas pessoas começam a ter que te aturar. Depois de um tempo, essas pessoas começam a te invejar. Depois de um tempo, alguns te admiram, outros te odeiam, e é normal. Tem um mentor meu que fala, na vida, 50% das pessoas vão te amar e 50% das pessoas vão te odiar. Tranquilo, segue a vida. Isso se você quiser fazer algo grandioso. Se você quiser estar na merda, se você quiser estar na média, de boa, aí não tem, sabe? Aí a gente vive aquela falsa ilusão de que nós somos amados. Mas é apenas uma ilusão. Falei demais. Mais alguma coisa? Não? Lena, perguntas? Carol, Heraldo, Pedro, Raquel. Raquel, você apagou a luz do quarto, Raquel? Tá. Eu tô com a dúvida aqui. Eu vou jogar uma água em você, hein, menina? Eu tinha uma mentoria, né, que eu fazia com um mentor aí, ele é de Brasília, inclusive, mentor de coaches, e as mentorias dele levava, às vezes, 4 horas, né, tipo, online. E tinha que deixar a câmera aberta, né? Às vezes você sempre via alguém assim, ó. Aí ele já falava, fulano! Aí o cara acordava, você já sabe o que tem que fazer, né? Aí o cara pegava a garrafinha d'água assim, né? E jogava.
Era muito É louco. isso que eu ia falar agora. Você entrou num ponto aí que antes de você começar a dar o exemplo aí, eu pensei, né? É, você teria algumas ferramentas para a gente começar a praticar isso de uma forma. Eu sei que é lógico, é mente. Isso não existe uma fórmula, não existe uma mágica que a mente. Mas eu acredito que tem algumas ferramentas que pode, né, alguns métodos aí que possam ajudar a gente é, entrar nesse ciclo aí, né, É, de- tem algumas sim, Alex. O que acontece? A gente precisa entender. A Carol perguntou, por que a gente esquece? Tem alguma forma para não esquecer? O Heraldo falou, esqueci do livro. Né? Então, a primeira ferramenta é o caderno. Né? Você decidiu ler o livro, né? Tem que estar claro como que você vai fazer. Não basta falar assim, vou ler o livro e esquecer. Não. Decidi ler o livro. Beleza. Como você vai fazer? Todos os dias eu vou ler o livro. 10 minutos por dia. Começa pequeno. Se você começar grande, cara, querendo ler 30 páginas por dia, você faz 10 anos que você não abre um livro. 10 anos você não lê nem Maurício de Souza, sabe a Turma da Mônica? Aí você vai querer ler 30 páginas de um livro num dia. Não vai rolar. Então, vai lá. 5 minutos. Todo dia, das 10 da noite até as 10h05, eu vou ler 5 minutos de um livro. E aí, cola cartaz no seu guarda-roupa, ler o livro. No banheiro, ler o livro. Coloca despertador no celular, tipo, 5 para as 10. Ler o livro. E aí você vai sentar 10 horas, vai começar a ler o livro, e 10h05 você vai parar. Todo dia. E você tem que fazer isso, no mínimo, por 21 dias, para o seu cérebro começar a entender que isso é hábito. Se você falhar um dia, ferrou. Então, quando a gente começa um processo como esse, né, a gente tem que ser muito radical. Porque se você afrouxar a corda, o seu cérebro não vai entender. Você não pode dar sossego. Né? Não, a parada tem que acontecer. Então, por exemplo, o elástico. O elástico é bacana. Tipo, vou fazer um processo aí de ficar sem falar palavrão. Eu falo muito palavrão e tal. Toda vez que eu falar palavrão, ou pensar o palavrão, eu dou uma estilingada. Pau! Né? E você vai trabalhando isso, até que chega uma hora que, pela dor, porque qual que é a associação? O cérebro quer fugir da dor. O ser humano quer fugir da dor. Só que toda vez que eu falo palavrão, leva uma estilingada. Então ele associa palavrão à dor. Palavrão à dor. E aí ele vai te ajudando a não falar. Aí quando você vai falar cará, aí você fala carvalho, né? Carvalho, carvalho. Ai, meu Deus, pau, né? Pensei o palavrão. Né? E isso vai te ajudando. Né? Por isso que eu sempre mando uma mensagem para vocês, eu sempre faço uma pergunta. Por quê? Para startar no cérebro de vocês o processo. Putz, eu estou num processo. Né? Não é só uma aula. É a minha mudança de vida. Eu tenho que mudar. E se vocês analisarem, é muito louco isso. Porque o grupo começou lá com tantas X pessoas. Ainda tem tantas pessoas. Algumas participam e outras não participam. Estão lá no grupo, não saem. Eu já falei, tal, conversei. Não sai do grupo. Mas também não faz. Por que não sai? Porque é só pescar informação, entendeu? Sempre tem uma informaçãozinha que é boa, eu coloco em prática na minha vida. Mas isso não vai te mudar. E as pessoas que já estão no estado de inércia mesmo, elas não aguentam ir até o final do processo. Elas saem, né, me chamando privado, conversa, explica a situação e sai. Normal, é natural. Né? Todo processo em grupo começa uma galerinha e alguns não aguentam. E quem não aguenta ficar? É justamente quem está no estado de inércia já. É hábito a pessoa não fazer nada, entendeu? E aí, quando ela vê pessoas fazendo e comemorando, porque eu sempre falo para vocês, sempre que vocês conseguirem fazer aquilo que vocês propuseram a fazer, comemorem. Né? Então, nesse processo, acho que eu nem falei nisso. Mas comemore. Você se propôs a caminhar, terminou a caminhada, vai lá e comemora. Porque o seu cérebro vai associar o quê?
Toda vez que você conclui um trabalho, você tem o prazer. Então, o seu cérebro vai querer mais prazer no dia seguinte. Ele vai te ajudar a fazer. Então, cagada, elástico, pau. Executou, prazer. Então, você faz um acordo com você mesmo. Todo dia, quando eu terminar meu treino, eu vou, sei 10 lá, barras de chocolate. também acaba ser com tudo. então. Eu vou comer um bombonzinho depois do almoço, né? Então, eu treino, fiz tudo direitinho, eu me dou o direito a comer um bombom, né? Eu me dou direito a jogar 10 minutos de videogame. Eu me dou direito a assistir uma série, um capítulo de uma série do Netflix. Porque quando eu estou no processo, eu não posso ficar assistindo Netflix. Então, particularmente, eu tenho uma série que eu gosto pra caramba, que tá no Netflix lá, entrou a segunda temporada agora. Puta, meu, é uma fissura para assistir a parada, né? Só que eu só me permito assistir se eu fizer tal coisa. Aí eu vou lá, assisto um capítulo da nova temporada, né? Mas aí você tem que fazer os acordos com você, né? Por isso é importante os diálogos internos. Por isso é importante você dormir hoje já sabendo o que você vai fazer no outro dia, né? A lista. Antes de dormir, faz a listinha lá. O que você vai fazer no outro dia? Você já acorda sabendo. E comece pelas coisas mais difíceis. Porque quando você termina as coisas mais difíceis até o meio-dia, do meio-dia para lá é mais fácil, mano. Agora, se você deixa o mais difícil para o final do dia, chega no final do dia você está esgotado. Aí seu cérebro vai negociar com você para você procrastinar. E você, mais uma vez, procrastina. Entendeu? Então, tem essas ferramentazinhas aí que ajudam. E depois eu vou mandar mais detalhado lá no grupo. Lá me cobrem para mandar detalhado isso para vocês. Beleza? Então, galera, por que valeu a pena hoje? Começando com o Alex, que já está com a boca no microfone. Valeu a pena mais uma vez porque todos os dias assim, como a gente sabe que a vida ela quando a gente todo dia que a gente acorda, todo amanhã, né? Todo amanhã da nossa vida ele é acréscimo. Então, todo conhecimento, todo aprendizado, ele sempre vai ser um acréscimo. E não importa, né? Não importa o quanto isso foi repetido, quanto isso foi, né? Importa que realmente a situação em que minha mente estava hoje para receber isso, eu acredito que vai ser muito bom para mim. É isso aí. Beleza. Raquel? Oi? Raquel, por que valeu a pena hoje para você? Pode fazer uma pergunta? Pode, claro. É porque eu vi que você falou tanto do medo, só que assim, mais como negatividade, né? Aí eu queria saber assim, se o medo, a palavra medo tem alguma palavra, quer dizer, se ele tem algum lado positivo, se o medo tem Sim. algum lado positivo. Sim. O medo, ele foi feito justamente para nos manter em segurança, né? Uhum. Eu não expliquei toda a origem ali do medo, mas quando a gente pega a espécie humana, desde lá dos primórdios da humanidade, lá na época paleolítica, a gente entende o quê? O medo era o que protegia o ser humano. Ele ficava ali no local dele, no território dele, sem avançar na mata por conta dos predadores, por conta do medo. E foi isso que protegeu a espécie humana e fez com que a espécie humana chegasse até hoje aqui. Só que hoje, existem alguns medos que já não fazem mais sentido para a gente. Por exemplo, sair de casa à noite. Né? Lógico, vamos falar de um bairro seguro aí. Né? Porque no Brasil complicado. Mas vamos dizer que não tivesse... Não quer falar cara fluida, não. Não tivesse esse problema de violência. Não teria problema nenhum. Já no período paleolítico, lá, se o cara saísse à noite, ele ia ser engolido por um predador, né? Um tigre dente de sabre, por exemplo. Então, né, alguns medos já não fazem mais sentido para a gente. E muitos medos também estão relacionados à forma como nós somos criados. E aí entra todo aquele nosso sistema do conjunto de crenças. A forma que a gente é criado, né? Aquela coisa assim do pai fala para o filho, não conversa com estranho. Não conversa com estranho porque o estranho é perigoso. Não conversa com estranho. Você ouve tanto isso que lá no seu subconsciente, o que ele associa? Né?
aquelas pessoas que são travadas mesmo, que são super tímidas, que são, na verdade, são super introspectivos ali. O cara não fala com ninguém. Né? E por que ele não fala com ninguém? Desde pequeno ele ouve que estranho é perigoso. Não fala com estranho que é perigoso. Não fala com estranho que é perigoso. O cara vai falar com estranho? Não. Né? Porque faz parte do sistema de crenças dele. A Alexia tá rachando o bico ali. Não vai falar com ninguém. Pô. Não, mas tem quantas... hoje nem tanto, mas a nossa geração tem muita gente que ouvia isso dos pais, né? Não conversa com estranho. O homem do saco, o não sei o quê. Lembra do homem do saco? Quem lembra do homem do saco? Nossa. Bicho papão. Nossa, o homem do saco era clássica, velho. E aí, Tinha mesmo, cheiro. eu tinha pânico no homem do saco, cara. Um dia eu vi um cara carregando um saco lá, mano do céu. Quase me enterrei, velho. Você é louco. Ele quase virou um tatu. O do saco era terrível, cara. Pior do que a mula sem cabeça. A mula sem cabeça era mais foda pra mim. E aí, beleza. Pedro, por que valeu a pena, meu irmão? Então, sempre vale a pena, né? E acho que um encontro assim, não, tenho certeza que todos precisavam, né? De algo do tipo, pois medo é algo que impede todos de prosseguir, impede nossos destinos, nossos caminhos, atrapalha nas nossas decisões, nos tira dos nossos trajetos, seja qualquer coisa que for, sei lá, até no futebol, por exemplo, acontece muito. E esse encontro e outras coisas que a gente conversou no privado me abriram muito os olhos. Porque afinal de contas, cara, eu não tenho nada a perder arriscando uma coisa, tentando dar um passo a mais, progredir. Não tem nada a perder. Tipo, já muitas pessoas aí já falam muitas coisas aí, não estão de acordo com a minha entrada na empresa da Rinode. Mas, cara, fazer o quê? Eu quero seguir meu caminho, quero tentar. E às vezes esse medo aí das pessoas criticarem você atrapalha muito, desanima, mas é algo que a gente precisa superar, entendeu? E esse encontro deixou muito claro isso, assim como outras coisas que a gente conversou. Top. Medo de não ser amado e medo de não ser bom o suficiente. Vamos Exatamente. lutar contra. Carol. Vai cair, Valeu. hein? Vai. Oi. Tem um minutinho aí, Carol. Valeu a pena porque eu descobri que o medo não existe. Então, é bom entrar na caverna e achar o propósito, né? Já que não tem nada que impede. Então, bora ser feliz, deixar o medo pra lá. Show. Tudo é o diálogo interno, né? Mais uma vez eu repito, né? Quais são as histórias que vocês repetem para vocês? É isso que a gente tem que estar atento. Dependendo da história que você continuar contando para você, é o que vai alimentar seu medo. Top, Carol. Lena, por que valeu a pena? Valeu a pena porque toda vez que a gente, como o Pedro disse, se junta, a gente aprende mais. Cada aula é um aprendizado e um passo a mais para a gente obter o conhecimento. E a respeito do medo, às vezes, nós seres humanos, a gente não se acha bom o suficiente e quer sempre estar pronto para começar algo ou até buscar algo, mas a gente tem que arriscar mesmo sem estar pronto, porque no trajeto, através do caminho, a gente vai acabando a se melhorando cada vez mais em alguma coisa. Então, esse medo que a gente tem de não conseguir, de não estar pronto, não dar conta de fazer aquilo ali, acaba tirando a gente do propósito. Top. Heraldo, você tem, acho, alguns segundos aí, meu irmão, para falar. Valeu, Lena.